a saúde certamente foi uma das áreas mais afetadas pelo último governo, né? E o simples fato de não ter mais o governo Bolsonaro no Ministério da Saúde, em si, já é benéfico para a saúde dos brasileiros, paradoxalmente. Então, assim, qualquer governo que tivesse substituído o governo Bolsonaro já teria sido uma melhora imediata, né? Porque basta a gente ver quem foi nomeado para o Ministério da Saúde. Nós temos, à frente do Ministério da Saúde, uma técnica de altíssima qualidade, a Anísia Trindade. As secretarias que foram nomeadas, também, todas elas com pessoas extremamente qualificadas, destoa totalmente dos últimos ministérios, porque o Bolsonaro nomeou alguns, né, mas, digamos assim, especialmente do Pazuello, do Queiroga, não tem comparação, né? Então, quer dizer, realmente já é uma melhora muito significativa, com pessoas muito qualificadas, e nesse sentido, acho que como 100 dias de governo é o início, eu acho que já o fato de você ter escolhido as pessoas, na sua grande maioria, as pessoas certas para ocupar essas funções, já é um avanço, e me enche de esperança nesse sentido. Eu acho que, enfim, o grande desafio, acho, do Ministério por um lado, como é que você consegue colocar o Ministério da Saúde de volta, torná-lo novamente funcional, dado que ele deixou de ser, né? Então, tem um trabalho de reestruturação administrativa que não é nada óbvio e que está sendo feito. Por outro lado, existe o desafio de questões urgentes na saúde, como a gente já viu, e que o governo tem atendido e tem sido reativo de maneira positiva. Mas o desafio é justamente esse, como o quadro é tão crítico, da gente ficar numa situação em que a gente está simplesmente sendo reativo a pressões externas e choques externos que vão acontecer, inegavelmente, dada a situação alarmante que a saúde do país se encontra, e, portanto, não ter um ministério que paute justamente as suas políticas estruturantes para o SUS. Eu acho que isso, enfim, acho que isso é um desafio que será constante ao longo desses 4 anos, mas eu acho que a ministra e os seus secretários já deram amostras de que tem, sim, uma agenda. Temos primeiro, eu queria saudar a criação da Secretaria de Saúde Digital, que é fundamental. O Brasil está muito atrasado na área da saúde digital, inclusive em comparação regional com outros países da América Latina. Então, o fato de você criar uma secretaria e colocar uma pessoa qualificada como a professora Ana Estela Haddad à frente da secretaria, acho que foi extremamente acertado. E eu acho que então estamos com grandes expectativas em relação a essa secretaria. E eu acho que houve também um trabalho que, até pelo histórico, inclusive, da ministra Anísia na condução da Fiocruz, da toda a política de complexo industrial da saúde, que nós vimos que durante a pandemia o Brasil ficou à mercê em uma série de insumos estratégicos para a saúde. Então, acho que essa é uma agenda importante também. Mas eu acho que tem uma bola quicando que eu não estou vendo os secretários, não estou vendo morar em nenhum lugar no Ministério, que é a regionalização. Né? Que a regionalização já existe muito dado, muito estudo sobre isso, mostrando realmente que a regionalização pode aumentar a eficácia da prestação de serviços de saúde. A eficácia da prestação de serviço de saúde no SUS é fundamental, dado que o SUS é muito subfinanciado, e essa realidade, né, não vai mudar tão rapidamente. Então, a gente tem que ter um SUS mais eficaz, que consiga prestar serviços de maior qualidade. E a regionalização é uma boa organizadora, uma boa estratégia de organização dessa prestação de serviços. Porque temos um problema interfederativo grande no SUS, né? Entre as responsabilidades, quem é competente por quê, como é que entra o financiamento, etc. É uma questão muito complexa, muito técnica, mas que outros governos já tentaram fazer, mas nunca foram até o final nas suas tentativas de implementar a regionalização, e eu acho que seria uma pena se esse governo não implementasse isso, porque isso requer muito mais articulação do que investimento, e a função do Ministério da Saúde é articular. Então,
uma das pautas que eu acharia que faria todo sentido, até porque é um governo que já tem enfatizado a preocupação com as filas, e as filas são um problema gigantesco do sistema de saúde brasileiro. Eu acho que uma das medidas que poderia ser eficiente em relação a isso é a regionalização, mas isso requer um trabalho hercúleo de articulação, e isso acho que esse Ministério e essa Secretaria têm todas as condições de fazer. Seria uma pena a gente perder essa oportunidade importante. Mas a minha avaliação ela é muito positiva, até tendo em vista a perspectiva da comparação anterior, que não poderia ser pior. Então, é isso. Vou passar para o Robson. Robson. Bom, Miguel, obrigado. Um passinho para trás. Paula, prazer em conhecê-la, ou prazer em reconhecê-la. Eu acabei de saber que um amigo meu me passou um e-mail que a gente já se conhecia. Zeca, uma vez mais, obrigado pelo convite e parabéns uma vez mais em público por ter organizado Derrubando Muros, que é um dos melhores, uma das melhores reuniões de capital intelectual que eu já vi, um ambiente que tem discussão forte, mas de muito respeito e de muito bom nível. Um bálsamo para a gente no dia a dia. Parabéns por ter organizado tudo isso, Zeca. Obrigado. Bom, enfatizando aqui os pontos do Miguel, né? Melhor coisa, a felicidade é igual à expectativa, a realidade menos a expectativa. Então, a expectativa está tão baixa em relação à saúde, pelo que foi deixado para a gente, que realmente esses primeiros dias dá até vontade de dar aquela respirada. Primeiro, ter alguém competente liderando a pasta, com fundamentos ou comunicações baseadas em evidência e ciência, é um respiro para a gente. Então, para os profissionais da área de saúde, eu acho que talvez tenha sido o maior ganho. Só que, sim, está consertando o carro com ele andando, né? Na verdade, agora o Ministério da Saúde, porque existe uma confluência, né, ridícula na saúde mundial, eu diria, que é essa emergência de pandemias, com aumento da longevidade da população e aumento de doenças não transmissíveis, com subfinanciamento em qualquer país do mundo. Então, essa discussão nós temos em todo momento, com quase todo o sistema de saúde, o que fazer aqui, qual é o papel do sistema público, o papel do sistema privado, como nós vamos, um sistema de saúde universal e gratuito, sustentável, não é? Todas essas discussões estão andando no mundo inteiro, e em específico no Brasil, devido ao trabalho realmente muito deficitário dos anos anteriores. Eu queria, complementando o que o Miguel falou e a gente conversou um pouco, eu falaria que o mais interessante, talvez, no contexto do Derrubando Muros é essa criação dessa Secretaria de Saúde Digital. Eu acho que talvez seja um aspecto muito único. Eu falo brincando, eu recebo muito médico do Brasil aqui, como visitante pesquisador com a gente, e todo mundo entra no Centro Médico Acadêmico Americano e tenta replicar como nós fazemos saúde aqui no Brasil. E a primeira coisa que eu falo é, pelo amor de Deus, esquece como a gente faz saúde nos Estados Unidos, que é tudo errado. Vamos tentar agora aproveitar que nós temos um SUS no Brasil, e com a criação de um banco de dados, a possibilidade da criação de um banco de dados de qualidade pelo SUS, sendo que todo mundo tem um aplicativo do SUS no telefone, todo mundo toma vacina pelo SUS, é enorme. E isso nunca vai ser feito nos Estados Unidos, enquanto o Blue Cross Blue Shield tem um dataset, enquanto a United tem um dataset, Medicare tem outro dataset, nós temos um dataset para toda a população. Então, assim, são poucos países com a população e estrutura do Brasil que tem a possibilidade disso. Você pensa, Zé, por exemplo, dá um exemplozinho bobo de um projeto de pesquisa que nós tivemos. Nós tivemos um projeto de pesquisa em Israel. A gente via pelo padrão de utilização de healthcare de algumas mulheres que uma mulher nova aparecendo no pronto-socorro o tempo inteiro, a probabilidade dela ter domestic abuse at home, de abuso doméstico em casa, era muito grande, comparado com pessoa que aparecia no médico primário de cabeceira. Isso só baseado em dado de utilização. Então, assim, a quantidade de possibilidades preventivas e de eficácia que nós temos no Brasil é enorme, eu enfatizaria demais. Obviamente, o resto é meio que o básico, né? Mas, de novo, a expectativa está tão baixa que a gente comemora projeto de vacina, que já era exemplo, voltar a ser de bom nível, projeto de aumento de médicos na atenção primária voltar a ser prioridade. E como o Miguel também enfatizou bastante, qual seria a estrutura de regionalização da saúde do Brasil. Isso vai ser, de novo, um problema complexo, mas talvez nós temos uma situação única que pode facilitar a implementação disso aí. Deixa eu dar uma parada aqui e ver se temos alguma coisa. Interessante. Ficou mais plausível para mim, por exemplo, quando o Miguel falou em Secretaria de Saúde Digital, ou Secretaria Digital da Saúde, eu não sei,
Agora entendi. É uma base de data science para explorar essas informações. Só para dar mais alguma cor e alguns exemplos, Zeca, a gente consegue ver, por exemplo, quem são os 10% dos usuários do SUS de saúde, aonde eles moram, como eles usam, quantas vezes eles aparecem no UPA, quantas vezes eles aparecem no pronto-socorro, e como a gente pode intervir naquele momento. E alguma coisa, por exemplo, que eu vou dizer, nós temos algumas rotinas em saúde nos Estados Unidos que são muito baseados, infelizmente, no modelo de saúde, de seguro-saúde baseado no empregador que nós temos aqui. Então, muitas vezes, essas rotinas podem ser muito mais facilitadas num país como o Brasil, devido ao fato que nós temos o SUS. Enquanto alinhar os incentivos de reembolso para o médico, pagamento por diagnóstico, tudo aqui nos Estados Unidos no Brasil é muito diferente. Então, nós podemos ter rotinas muito mais baratas no Brasil, e implementação baseado nesse padrão de uso de dados do que aqui nos Estados Unidos. Entende? Outro exemplozinho bobo, porque na minha área de pesquisa, existe pessoas com apneia do sono, que é aquela, como o pessoa ronca precisa de usar um CPAP. Aqui você precisa de uns 4 ou 5 passos, 1 ano ou mais, para você chegar num aparelho de CPAP. No Brasil, você poderia fazer isso baseado talvez só num oxímetro. Existem várias possibilidades. Esse foi só para te dar um exemplo razoável, como baseado em uso de prontuário eletrônico, mais rotinas específicas para o Brasil, nós podemos mudar muita coisa nesse ambiente. Quer dizer que o nosso handicap, nesse caso, é positivo? Pode ser. Desde que a gente não queira... Assim, a possibilidade é imensa, desde que a gente não queira fazer exatamente como se fazem aqui. Miguel, e só para fechar, então, a última pergunta. Nas expectativas, entre está decolando, está andando dentro de uma normalidade medíocre ou está com dificuldade? Pela tua intervenção inicial, eu diria que você está muito mais otimista do que nos painéis, nos temas anteriores, é isso? Eu diria que sim, Zeca. Eu acho que a saúde realmente é uma área que tem... Mas é isso, acho que todos os sinais são muito positivos, está muito no início, mas eu acho que tem alguns gols fáceis... Não, fácil, não é fácil fazer regionalização, mas tem alguns... Tem algumas decisões estruturantes do SUS que eu acho que tem que ser colocadas em jogo logo, porque a gente precisa... O SUS está muito bem desenhado, como o Robson disse, né? Quer dizer, a gente não tem os problemas de desenho que a gente tem nos Estados Unidos, mas ele também tem as suas deficiências de desenho e, sobretudo, de implementação. Então, quer dizer, a gente atacar isso é fundamental. A gente não pode perder o SUS. A gente não pode estar numa situação em que uma pessoa vai para uma clínica popular, como se chama, que são as clínicas particulares caça-níqueis, fazer alguma cirurgia ou fazer algum exame, porque o SUS está com uma fila de espera de 1 ano. Essa situação não pode ocorrer, né? Então, a gente precisa resolver essa situação. É uma situação super difícil, mas ela precisa ser resolvida. E o SUS, a gente não pode esperar que o SUS tenha um orçamento que lhe é devido, né, como muita gente argumenta, porque isso não vai acontecer, né? É possível que a gente aumente o SUS de maneira responsável, aumente as dotações para o SUS de maneira responsável. É possível? Sim. Temos toda uma agenda, inclusive no IEPS, olhando para isso. Mas não basta também só dobrar o orçamento de saúde, que seria impossível, mas de maneira rápida, mas e mesmo que dobrasse, não é assim que ocorre a mágica. Quer dizer, acho que tem uma busca por maior eficácia da prestação de serviço, que é fundamental, e que a gente sabe as maneiras de conseguir. Acho que falta esse governo realmente atacar esses problemas de frente e pegar para si mesmo, que acho que são problemas que só o Ministério da Saúde vai poder resolver, e são questões muito mais de interlocução e organização do que necessariamente de gastar com alguma coisa, etc. Então, eu acho que seria uma pena a gente não ver a implementação de uma política como a regionalização ao longo desses 4 anos. Seria realmente uma pena.